Olá, eu me chamo Daniele Fonseca e eu vou apresentar para vocês as considerações preliminares para a elaboração de um glossário ilustrado de danos em esculturas de madeira policromada. Trata-se de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida no Laboratório de Conservação e Restauração de Bens Culturais em Madeira da Universidade Federal de Pelotas. Essa pesquisa conta com a participação de duas alunas, a Letícia Quintana Lopes e a Ana Carolina Fernandes da Silva, e também com a colaboração da professora Silvana de Fátima Bojanoski. A ideia dessa pesquisa surge dentro do Laboratório de Conservação e Restauração de Madeira, um momento em que os alunos precisam fazer a análise do estado de conservação, né, e o diagnóstico dessas esculturas, e por vezes falta um material de referência para que esses alunos possam fazer identificação a partir dos termos mais utilizados na área. Então, tendo em vista essa falta de um material em língua portuguesa que possa nos servir de uma referência que ao mesmo tempo apresente e caracterize o dano, a gente partiu à construção dessa pesquisa, para que a partir dela a gente possa construir esse glossário ilustrado. Para o desdobramento metodológico dessa pesquisa, ela se embasa teoricamente na socioterminologia, ou seja, ela está embasada na observação do funcionamento da linguagem e no estudo das condições de circulação dos termos. Essa pesquisa então foi dividida em 4 fases e a primeira delas, a definição do corpus de trabalho, está muito relacionada com a socioterminologia, porque se baseia no funcionamento da linguagem e na circulação social. Esse corpus são os volumes, os livros, os materiais que nós vamos consultar, dos quais a gente vai extrair os termos técnicos que estão sendo utilizados para fazer referência a danos em esculturas de madeira policromada. Naturalmente, esse tipo de material ele tem uma circulação social que se dá entre nós, os conservadores restauradores. A gente não vai procurar materiais fora, né, dessa circulação social. Então, o material que vai constituir esse corpus ele é formado por anais de eventos na área da conservação e restauração, revistas científicas da área, é formado também por teses, dissertações e outras publicações, todas relacionadas com a conservação e a restauração de bens em madeira policromada. Bom, uma vez que então que o corpus de trabalho é formado, a segunda fase consiste na coleta, na sistematização e na análise dos termos relacionados a danos nas esculturas de madeira policromada. Nesse slide eu trago então para vocês um exemplo de como é feita a coleta dos termos. Então os livros, o material que está sendo consultado, ele é lido de forma a se encontrar esses termos que estão relacionados a danos, né? Então é uma leitura mais rápida, uma leitura um pouco menos comprometida com o conteúdo, apenas, né, na busca desses termos. Então aqui eu estou mostrando o exemplo dos termos craquelês ou craquelures, porque aparece de formas diferentes também na bibliografia conforme a gente vai observando, né? Na primeira coluna a gente traz a bibliografia que a gente está consultando. Na segunda coluna a gente faz uma transcrição de todo o parágrafo ou de pelo menos toda a frase que faz o sentido na coleta do termo. E na terceira coluna a gente coloca observações. Então, uma observação importante para nós, por exemplo, é se a obra é portuguesa ou se é brasileira, porque nós certamente vamos encontrar diferenças entre termos utilizados no Brasil e em Portugal. Vejam também que ali na parte de baixo há uma série de termos, né? Craquelês, crosta, carbonizada, colapso, deformação. Então, clicando ali, a gente tem acesso a cada uma das fichas desses termos. Passando então para a etapa de sistematização e análise desses termos, a gente monta uma outra tabela. Na primeira coluna, nós temos o termo recolhido. A segunda coluna é para responder onde esse termo se manifesta, se na policromia ou no suporte, ou ambos. Na terceira coluna, a gente faz uma contagem de quantas vezes o termo aparece, quantas vezes ele foi recolhido. Na quarta coluna é um comentário, uma ideia geral manifestada nos termos recolhidos, mas essa ideia geral já é produzida por nós, ainda que traga alguns excertos dos textos, a ideia é tentar já conversar, né, e identificar o que esse termo está querendo dizer. Na quinta coluna, a gente vai buscar essa definição para esses termos em outros dicionários, em outros glossários, tudo visando colaborar para a gente fazer a
própria definição depois, né? Então, na quinta coluna, a definição que a gente vai adotar para cada um dos termos recolhidos. Nesse momento é feita também a exclusão de alguns termos que acabam entrando por excesso durante o processo de coleta. Diminui então algum tipo de ruído que esse excesso de termos pode provocar. A terceira etapa se divide em dois momentos, né? A primeira é a obtenção de imagens para ilustração dos termos e a segunda é o estudo dos processos de deterioração relacionados. Então é um material que vai entrar como um apoio na montagem final do glossário. Uma vez que a gente tem os termos definidos, né, as definições associadas a esses termos, uma vez que a gente tem as imagens relacionadas a esses termos e a gente tem o estudo dos mecanismos de deterioração, a gente parte para a montagem do glossário que vai se dar na forma de fichas de identificação de danos. O dano vai aparecer organizado na forma de fichas dentro dessa montagem do glossário. Então, os campos a serem preenchidos nessas fichas de identificação de dano são os seguintes. Número 1, o termo, que é a denominação ou a caracterização do dano. Número 2 é a definição, que é a descrição terminológica do termo. Número 3 são imagens de fotografia que ilustram o dano. 4 são imagens de exames que colaboram com a caracterização do dano, quando e se for necessário. 5 manifestações ou sintomas. 6 discussões sobre os processos e agentes de deterioração possivelmente associados a esses danos. 7. Se necessário, apontamentos gerais sobre possíveis condutas. 8. Observações que se façam necessárias. Dentre os resultados e discussões que a gente já pode trazer, lembrando que se trata de considerações preliminares ainda sobre a elaboração desse glossário, a gente tem algumas curiosidades para mostrar. A primeira delas diz referência ao termo craquelê, que na literatura portuguesa aparece com acento agudo, enquanto na literatura brasileira aparece com acento circunflexo. Então aqui a gente tem um exemplo, né, do craquelê com acento agudo empregado numa literatura portuguesa e o craquelê com acento circunflexo empregado numa literatura brasileira, os dois com um significado igual. Uma outra observação é a preferência pelo uso da palavra destacamento e da palavra desprendimento, enquanto na literatura brasileira há uma preferência pelo uso da palavra desprendimento, na literatura portuguesa a gente verificou uma preferência pelo uso da palavra destacamento. Os dois termos parecem ser utilizados para designar um estado de alteração da camada pictórica que perdeu a aderência ao substrato, porém ainda conserva uma tensão superficial, fato que possibilita uma atividade de consolidação dessa camada. Como exemplo disso, a gente pode ver no trecho da professora Beatriz Coelho e da Maria Emery Kitts, que diz o seguinte: só realizar este exame se a obra não apresentar desprendimento da policromia. Caso contrário, refixar antes do exame, ou seja, a camada está solta, mas ainda está presente e pode ser refixada. A pesquisa também nos fez observar que existem duas formas de se falar sobre o desprendimento ou destacamento com a perda de parte da camada pictórica. Ou o termo vem associado com a palavra perda, ou ele é inteiramente substituído por lacuna. Os dois exemplos a seguir mostram essas ideias. O primeiro vai dizer desprendimento e perda dos extratos pictóricos, deixando transparecer a base de preparação e até mesmo o suporte na parte superior e central do tronco e em áreas esparsas da base, e sujidade acumulada e aderida. Passos 2009. O segundo exemplo fala sobre lacuna. Nunca esquecer que as reintegrações cromáticas se devem limitar às zonas de lacuna, nunca sobrepondo o original, o que será considerado repinte. Queimado e Gomes. Bom, com isso a gente encerra a demonstração de algumas discussões e alguns resultados que nós conseguimos trazer nesse início ainda da pesquisa, que ainda vai se desenvolver por mais 2 anos. E para finalizar, gostaria de dizer que esse estudo e a sistematização de termos técnicos e especializados, eles colaboram também com o entendimento epistemológico e o efetivo exercício prático da conservação e da restauração. Nos agradecimentos, eu preciso agradecer o Programa de Educação Tutorial de Conservação e Restauro da UFPEL
em especial alguns alunos que participaram dessa pesquisa também, a Bruna, Cristina Gentil dos Santos, a Clarissa Martins Neutzlin, o Frederico Sampaio Alves, a Luísa Ribeiro Santana e a Tatiane Alves Rodrigues de Abreu. Além disso, eu preciso agradecer também à Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, pelo financiamento dessa proposta. Muito obrigada, um abraço a todos e até logo.